Assim acontece, a gente também passou por toda essa trajetória também, dos câmaras, aí servia de câmara de áudio, switchear, eletricista, carpinteiro e decorador, fazia de tudo ali, limpava, varria, mapeava, fazia de tudo. E assim eu dou graças a Deus que tem um grupo nesse tempo também, que é assim sem limite, que vai com tudo, como falamos. Desde varrer, limpar o banheiro, se tem que limpar, até gravar e atender o povo, porque fomos chamados para servir, para dar. Assim é a obra de Deus, sempre é servir. Deus sempre serviu o seu alimento, sua palavra, vejam, aprendemos com Ele. Ele serve o maná, Ele serve a palavra, Ele serve a mensagem, através do seu instrumento. E daí aprendemos, daí nós aprendemos também ser pessoas que sirvam e assim deem aos demais do talento que Deus nos deu, colocá-los na obra para a bênção dos filhos de Deus. Em Palmira uma vez falamos, faz pouco tempo falamos que o trabalho dos câmaras e todos que estão aí, os técnicos, é um trabalho muito importante. Veja, desde o tempo do irmão Branham, temos escutado e visto nas mensagens que ele dizia, diga o que as fitas dizem. Se não tivesse as fitas, ou não tivesse alguém que gravasse as fitas, ele não poderia falar isso. E também não cumpria as escrituras, não cumpriria as escrituras de que tudo ia estar gravado. Porque bem-aventurados que leem que ouvem, então tem que ter alguém que tenha gravado e tenha transcrevido. Vejam, isso aí não está aí puro piada e enfeito. Se fala é porque tem que ter alguém que tenha falado e tem que ter alguém que tenha aqui pegado e gravado esse áudio. Se tivesse isso no tempo de Paulo e dos mensageiros, imagina, teríamos aí um manjar de tudo que eles falaram. Todas as vezes que Jesus falava com os discípulos, imagina, cada palestra que ele tinha, e certamente eles não escreveram, certamente, escreveram o que recordaram e o que o Espírito Santo também permitiu, e certamente o que não permitiu, tantas coisas que eles certamente não puderam escrever, que passaram despercebido. Mas depois vamos saber tudo isso. Mas veja, nesse tempo, o importante que Deus nos deu, o equipamento para gravar, o que também, isso foi no tempo do irmão Brian, no tempo do irmão William também. Por isso, tudo está gravado, para que ninguém tire nem acrescente a isso, para que quando todas essas profecias estivessem cumprindo, então ninguém, se não acrescenta, então podem vir à luz a mensagem, à luz da mensagem da revelação que Deus deu. E quando vem o cumprimento, não tropece. Agora, se começar a acrescentar e tirar, não, aqui isso é assim, isso deve ser assim, isso é acrescentar. Mesmo que a pessoa diga, é que eu fico com mensagem e o que a fita diz. Mas o que você está fazendo? Não está fazendo o que as fitas dizem. O que as fitas dizem é, por exemplo, quando o irmão Branham disse que a segunda vinda do Senhor seria esse cavaleiro do cavalo branco percorrendo esse ministério de Elias em sua quinta manifestação, percorrendo o caminho ministerial, e que seria em um homem, e que aí estaria manifestada a glória de Deus, e ia estar trazendo a revelação dos trovões e tudo isso, quando está em cumprimento, e foi dito que seria em uma grande carpa catedral. Quando começa a realizar esse programa, alguns dizem, não é isso. Não pode ser. Aí já está tirando, porque se foi falado que seria ali, que seria ali, e você está dizendo que isso não é assim, então você já está tirando, mesmo que diga que está com a mensagem e que fica com a mensagem. Viram fácil que podem tirar ou acrescentar da mensagem. E assim é nesse tempo. Tudo está ficando gravado. Ninguém pode vir e começar a dizer, não, é que isso é assim, isso quer dizer aquilo. Tudo está ficando em livro, em áudio, e agora você pega um tomo
E o que a Bíblia trouxe, os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o que o reverendo William Branham trouxe, o que o Dr. William Soto trouxe, mas o que Deus está colocando, todas essas peças, tudo está ficando em um livro. O que mais você vai acrescentar aí? Aí tem 3 testemunhas, ou seja, tudo fica bem colocado aí, em ordem, colocando cada peça bem. Veja, ele disse, aqueles que possam pegar a palavra, quando esse grupo, Moisés e Elias, ele colocou, possa pegar a palavra, os escolhidos de Moisés e Elias, ou Moisés e Elias, os escolhidos, e possam colocar a palavra bem? Em qual tempo? Está colocando a palavra bem nesse tempo, porque aí é onde está sendo revelado os trovões. Veja, estão dando a costa aqui, estamos dando a costa aqui. Bom, já que estamos aqui, vejam, rapidinho, já que tocamos algo dos trovões, onde ele disse nessa mensagem, vejam, bem rapidinho aqui diz, isso foi umas palavras de saudação aos pastores, 26 de março de 2011, em Cali, Colômbia, diz. E a terceira etapa, quando Deus mostrou aquela visão da grande capa catedral, uma grande capa catedral, da qual ele disse que era um edifício, um auditório, era uma catedral, parecia uma capa e também parecia uma catedral. Portanto, foi mostrado a ele tudo o que estava acontecendo, pregação. Chegará um momento que tudo isso será visto tal e como foi mostrado. Portanto, vai ter certas etapas que vai estar acontecendo, que esses anjos ceifeiros, anjos da colheita, continuam fazendo a separação, porque as próprias etapas do 7º selo fazem a reunião, reunir os escolhidos, a colheita, e também faz a separação. E você pode perceber que até mesmo na parte técnica, Deus foi zeloso e tirou aqueles que não são dignos de estar aí atrás onde vocês estão. Até aí, tem separação. Tem separação em todos os grupos. Portanto, ele não ia deixar que por trás das câmeras e por trás dos áudios e por trás de tudo, tivesse pessoa que estavam desprezando e pelas costas zombando. Mas bem, ele ia fazer tudo de forma que a própria palavra os ia tirar. E se foram sozinhos, mesmo que alguns falam, não, me expulsaram. Mas o mesmo espírito que está neles, de engano e de mentira, usa para justificar sua incredulidade. Não são macho para dizer, não, eu vou daqui porque eu não creio isso. Mas bem se encostam na incredulidade, vê? Mesmo esse trabalho das câmaras por trás dele, Deus tem sido zeloso e deixou as pessoas que verdadeiramente Deus deixou em seu programa, como os escolhidos que estariam realizando esse trabalho, que amam sua vinda e que também está junto com todo o povo se preparando para a sua transformação. Não faz por buscar posição nem nada. Eu sei o duro que passa nessa parte de estar nesses trabalhos de equipamento, que tem que muitas vezes madrugar e às vezes uma noite antes não dormem. Aconteceu conosco. Eu já primeiramente soube que já passei isso, que tem que estar toda noite até o último minuto para ir se trocar rápido e voltar, porque não dava tempo. Preparar toda uma atividade, por exemplo, aconteceu na África. Era terrível, porque a maioria, mas vejam, que atividade linda que teve. Porque estão pondo primeiro Deus, e a glória é de Deus. E ninguém está aqui para se vangloriando, dizendo que se não fosse por mim, isso não seria feito. Não, não. Melhor, Senhor, me usa, e que a glória sempre seja para Ti, e me usa nas minhas mãos, no meu ser, em tudo, coloca a sabedoria para que seja realizada essa atividade, que o povo escute bem e veja bem,
e que o Espírito Santo se agrada do lugar que tu me permitiu preparar, tanto os irmãos que estão nesse lugar, como os que vêm de outros lugares, como os técnicos que vêm de outros lugares também, e todos são uma grande equipe, e no final, quando perceba, sabe como a gente vê que tudo saiu bem? É quando Deus traz sua palavra, e o Espírito Santo se move no meio do povo, e o povo sai transbordando de felicidade e bênçãos. E aí a gente vê a vindicação desta obra que a gente faz com amor, com todo o coração, porque tudo isso é parte do cumprimento da visão da carpa. Na visão da carpa ali é visto uma atividade, mas em acréscimo, a carpa marca o sétimo selo e tudo, uma atividade, resume tudo que estamos fazendo agora. Se Deus a ele lhe agradava por hoje aqui nesse lugar, a 12 pés de altura, e ele tivesse falado ao povo o que viu nesse lugar, então ele estaria vendo vocês e eu falando, e teria falado os detalhes que tem aqui. Mas como colocou ele em uma atividade lá, naquela grande capa, então ele vai falar o que está acontecendo lá. Nós estamos fazendo a história e amanhã já vamos estar contando o que aconteceu hoje. Amanhã diremos o sétimo selo, a terceira etapa. Esteve nos falando em um corredorzinho ali, onde estávamos ali no comum, falando das grandes maravilhas e nos dizendo que somos parte desse sétimo selo, dessa terceira etapa do cumprimento do que Deus prometeu. Vê? Agora esses anjos realizaram e está realizando essa colheita e está realizando a separação em todos os grupos. Quando ele disse no parágrafo 1094 do livro de Citas, onde diz: você quer dizer a mim, irmão Bra, que Jesus fez isso a propósito? Disse isso a propósito? Sim, Senhor. Como assim? Vejam, a obra de Deus, quando vai ser realizada, o instrumento sempre vai dirigido a fazer a perfeita vontade de Deus. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Isso Jesus dizia. Se alguém pode dizer, é que isso, poderá dizer, isso é inconcebivelmente humano e vai embora por algo que disse, então isso que foi dito era para você, para que você fosse embora. Ou seja, que o único que pode fazer algo para fazer com que uma pessoa saia ou entre é o Espírito Santo. Essa obra é do Espírito Santo e não é de ninguém mais. Não pode vir um pastor e dizer, eu vou fazer isso e tropece quem tropeçar. Isso não está bem. Não deve fazer isso por ter a posição que tenha. Agora, vamos continuar aqui. Diz assim: portanto, lhe foi mostrado tudo o que estava acontecendo: pregação, chamamento ao altar, cura divina, a fila para a cura divina e as pessoas sendo curadas. E a coluna de fogo e o anjo que a acompanhava foram àquele quartinho pequeno, e ali também foi levado o reverendo William Branham, e ele viu como funcionava tudo naquele lugar. E até mesmo ele ouviu ali um nome do qual o anjo lhe disse, se escutou, ele disse que ele escutou, e ele disse, ou ele escutou ou viu. Pode ter acontecido as duas coisas, escutou e viu. Se viu é porque estava em cima da mesa, na escrivania. E tinha que ser um ministério que estivesse ali, sendo operado pelo Espírito Santo, e que estivesse vivo. Porque quando você está em um lugar, e esse lugar, a pessoa já não está mais aí, e vem outro médico, você não vai deixar aí o nome do médico que estava anteriormente. Você tira essa cartelazinha, essa plaquinha, porque esse portador de nome vai colocar o nome do doutor que chega ali, o que vai estar atendendo os pacientes. Agora ele disse, e até mesmo ele escutou e viu ali um nome do qual o anjo lhe disse, recorda o nome que você procurava quando teve a visão? Supostamente esse nome é muito especial. Tem que ser o nome novo do Senhor. E o anjo lhe disse, isto é a terceira etapa, e tu não dirás nada a ninguém sobre isto que viste. Agora ele focou ali no que ele viu e escutou. O nome.
Disto não dirás nada a ninguém. E isto é a terceira etapa, e tu não dirás nada a ninguém sobre isto que viste. E por isso o reverendo William Branham disse: eu levarei para o túmulo que eu vi, o que eu vi ali e escutei. O que eu vi e escutei. Agora recordem que virá um aperto para a igreja noiva. Como começará isso não sabemos, porém vem um aperto para a igreja noiva. Mas a terceira etapa será para a igreja noiva, será também para as virgens fátuas e será também para o mundo, que já não tem oportunidade de salvação. E portanto o povo hebreu vai estar vendo algo que estará acontecendo e dirão: isto é o que eu estava procurando. Esse é o que eu esperava. Esse é ele. Se esse é o que eles estavam esperando, porque eles estão esperando um homem, a um profeta. Quando perguntaram ao rabino, irmão Branham disse, e ele disse: quando o Messias vier, como será ou quem será? Eles disse: ele será Deus, e ele será um profeta. Vê? E a pergunta para eles será, para os judeus será, a pergunta dos judeus será: por que está com esses crentes em Cristo? Por que está com o mundo evangélico, vamos dizer, ou o mundo cristão para eles? Essa será a pergunta feita pelo povo hebreu. Agora estamos em um tempo muito importante, portanto tenha bem em ordem as suas congregações e vocês estejam bem em ordem e as finanças, tenham as finanças tudo bem ordenado, porque possam responder em qualquer caso de investigação ao governo, em qualquer momento que tenha que fazer. Ou seja, que isso, recordem que o governo vai estar se metendo, entrando nas igrejas, e vai ser algo federal, porque disse que as que não estão em dia vai ser fechada e serão usadas como armazém. Isso já lemos em várias ocasiões. Bom, então que tenham tudo ordenados, tudo em ordem, tudo em seu lugar. E as finanças também tudo em ordem. Que encaixe uma coisa com a outra. Que possam responder em qualquer caso de investigação ao governo no momento que tiver que fazer. E sempre com todos os recibos e tudo de entradas e gastos, para que assim seja mais fácil para cada ministro se desenvolver. E recordem, não preste atenção aos que se levantem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque do mundo alguns se levantarão, e de diferentes religiões também. E até mesmo do nosso meio, alguns poderiam se levantar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns poderão se levantar contra Miguel. Vejam, e isso já temos estado vendo. A gente fala, eu digo: Senhor, está bem que fiquem contra mim, porque eu sei o que tu estás realizando comigo, mas se colocarem contra Miguel, então aí, e ele me mostrou que também a Miguel lhe virá essas lutas também, mas ele e eu sabemos que isso já estava no programa divino que ia acontecer, porque se aconteceu em tempos passados, nesse tempo também ia acontecer, e mais ainda, que o irmão Branham disse que seria paralelo em tudo, portanto, isto também tinha que aparecer, e dos nossos. Não foi dos nossos, eu digo assim lá, porque é o mesmo Espírito Santo que esteve o tempo todo ali com Jesus, e por fim o entregou. Judas Iscariote. E vejam, de 12, um foi embora. Ficaram 11 e Jesus 12. E qualquer um poderá dizer, mas vejam, aquele homem, porque poderiam dizer, Judas poderia dizer aos líderes lá: esse homem enganou a maioria dos seus seguidores. Enganou a 11, menos a mim. Mas vejam, os que pensam que são os poucos, olha onde estão se identificando, em Judas Iscariote. E o grupo que ficou com o Senhor é o grupo que depois receberam o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou me mostre na Bíblia se Judas Iscariote recebeu.
nem ele, nem todos aqueles que ele começou a envenenar, porque são tão covardes que não veio sozinhos. Por que ele não veio só? E pegou Jesus, levou lá ao sumo pontífice e o entregou. O que ele fez foi que ele deu um beijo e foi embora. E não encontrava ele por todo lado. Ele, covarde que é, porque são os covardes. Mas então vem e começa a regar esse veneno, e esse veneno a correr e causar danos, danificar, e por isso não escute alguém deformador, que falamos há pouco. Sempre escute palavras daqueles que transformam. Não preste atenção, não deem ibope a esses que falam deformando e blasfemando. Deixa que esse próprio espírito vai continuar consumindo-os em alguns tempos. Alguns ficaram até loucos, ficam em manicômios. Outros lhes aconteceu coisas piores, e o que tem que ficar até o final, porque isso tem que continuar cumprindo neles até certo tempo. Não se preocupe que cedo ou tarde o juízo lhe cairá. Agora diz, alguns poderão se levantar contra Miguel e contra de mim, ou contra de algum ministro, ou de alguma congregação. Recordem que quando ele falou, quando vocês virem um ataque contra a grande capa e ao ministério, vigiem, porque estamos perto, que estaremos perto. E isso já está sendo visto. Portanto, entenda isso e mantenha o povo bem apercebido, para que não preste atenção a nenhuma coisa que se levante contra o programa divino. Ele sempre vinha nos dizendo, e muitas vezes não obedecia essa palavra, mas muitas vezes as pessoas são um pouquinho de averiguar e quer saber o que está dizendo aquele e o outro. Bom, lá em Porto Rico, gosta do fuxico. Então, olha o que aquele está dizendo, o que ele escreveu, o que postou. O que importa um escolhido de Deus, o que um deformador está dizendo? Não seja participante do leva e traz. Corta isso. Elimine, apague. E sempre mantenha a amizade, a unidade com o escolhido. Os demais deixa-os em sua perdição. Todos desejamos ser transformados, todos vamos para diante na visão da carpa, todos vamos para diante e a visão da carpa será cumprida porque foi vista antecipadamente, mas o inimigo de Deus tentará impedir que cumpra a visão da carpa, porque ali é onde os trovões emitem suas vozes. Onde? Na capa. Se era na capa onde os trovões iam emitir suas vozes, o inimigo não ia permitir que isso acontecesse, e ia se levantar contra, danificando a imagem dos pastores, dos ministros e o ministério que Deus estaria operando ali, de Moisés, de Elias e de Jesus. Diz, mas o inimigo de Deus tratará de impedir que cumpra a visão da carpa, porque ali é onde os trovões emitem suas vozes, revelando sua mensagem, e revela todo o mistério de Deus, o mistério do nome novo também. Ele dá fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo, e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e depois estaremos pouco tempo, 30, 40 dias, já estando no corpo novo para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, vejam a importância de gravar os trovões. A importância de gravar os trovões nesta terceira etapa. Portanto, vocês têm o trabalho mais lindo e maior, os que estão aqui presentes, e os que em outros países têm esse trabalho também de gravar os trovões. E ele nos disse que muitos talvez dirão, e nem saberão ou não se darão conta que o que estão escutando são os trovões. Muitos nem pensarão, são os trovões? Recordem que quando Deus vai fazer algo grande, Ele cumpre de forma simples. E quanto maior, mais simples ainda. E quanto maior, então a pessoa poderá dizer, mas isso é simples. Porque se humilha tanto, ou seja, a visão humana é algo tão humilde, tão simples, que não pode conceber com a mente humana. Mas aí é onde o escolhido sabe e vê que na simplicidade de Deus ele estaria realizando
esse cumprimento do sétimo selo. Por isso ele dizia, no sétimo selo, quando eu estava pregando domingo passado, porque foi num domingo que está dizendo agora, e domingo passado era sobre Deus em simplicidade. Quando eu estava pregando sobre seja humilde, ou seja, Deus em simplicidade, na verdade eu não percebia o que estava falando. Vai ser de uma forma tão humilde, diz que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Porém, melhor vem como o nascimento de João e de Jesus ali em um estábulo. Ó irmão, a hora está próxima, aqui estamos, ó irmão. Ou seja, esta manifestação do sétimo selo, em simplicidade, com razão começou a pregar os selos com essa mensagem, Deus em simplicidade, porque assim ia terminar em simplicidade. Bem, Deus os abençoe e os guarde e adiante nesse trabalho tão lindo que tem de receber, captar áudio e vídeo. E vocês que escutam e veem, sempre orem por esses irmãos que dão do seu tempo, tira do seu tempo para estar acompanhando a terceira etapa, onde quer que vá. E eu desejo que tenham uma posição importantíssima nesse reino milenial e na eternidade. Porque se está nessa forma aqui, lá veremos também como será, em uma forma mais avançada, mais rápida. Não se preocupe que a bateria da câmera não vai esgotar e não vai ter necessidade de muitas coisas. Vocês verão, acabou a bateria, não importa que a bateria será eterna e será uma bateria eterna, assim que haverá palavras em abundância. Que Deus abençoe todos que estão reunidos nesta ocasião, pela manhã, e que estão escutando essas palavras que foram gravadas nesta ocasião para a edificação da igreja noiva nesse tempo final. A importância de gravar os trovões na terceira etapa. A importância de gravar os trovões na terceira etapa. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando o dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Amém.